E aí, amigo, tranquilo? Eu já tinha preparado um outro vídeo pra hoje, mas aí eu fiquei sabendo que um grande mestre dos quadrinhos tinha acabado de passar dessa pra outra dimensão. Excelsior! Stan Lee morreu com 95 anos e deixou uma vasta galeria de personagens e de histórias que são modernas até hoje. Ele ajudou a criar alguns dos maiores personagens de todos os tempos dos quadrinhos e que hoje em dia estão bombando no cinema. Então se você gosta desse assunto e gosta do Stan Lee tanto quanto eu gosto, dá o seu like aqui, se inscreve, aperta o sininho e vem comigo. Eu tive contato com Stan Lee quando eu tinha, acredito que uns 8 anos. O primeiro gibi que eu li foi um gibi do Hulk, onde o Hulk lutava contra o Coisa. E sem querer eu tive acesso a dois personagens da época de ouro do Stan Lee, lá no início dos anos 60, quando ele criou tanto o Quarteto Fantástico, que foi a primeira equipe que ele criou para a Marvel, quanto o Hulk, que era esse personagem que a gente conhece até hoje. Stan Lee criou personagens que eram falíveis, que surgiram por acidente. É uma coisa bem diferente dos personagens que já existiam. O Stan Lee resolveu olhar mais para as pessoas que liam os gibis, que eram basicamente adolescentes e crianças. Então, ao invés de você ter um personagem que já nasceu super fodão como um super-homem e que tinha todos os poderes do mundo, ou então uma mulher que foi treinada por 2000 anos para se tornar a mulher mais maravilhosa de todos os tempos e a maior guerreira de todos os tempos, ou então um Batman que desde os 8 anos treinou para ser um combatente do crime. Você tinha, na verdade, pessoas com 15 anos que foram picadas por aranhas radioativas ou que perderam a visão quando eram super jovens, como o Demolidor, ou então cientistas magrelinhos que se tornam gigantescos monstros verdes e por aí vai. Os heróis da Marvel têm que pagar aluguel, sentem inveja, sentem ciúmes, às vezes eles desistem, às vezes eles perdem, eles falham, eles são realmente como a gente. E se você for comparar os vilões de ambas as editoras aí, você vai ver que os vilões da Marvel às vezes se assemelham muito com os heróis e vice-versa. Stan Lee ajudou também a criar um panteão de vilões que seguem até hoje. Os vilões do Homem-Aranha são um caso à parte, eles são realmente muito bacanas. Muitos desses vilões, na verdade, têm conexão com os heróis. O Lagarto, que é um vilão clássico, ele é o professor e amigo de Peter Parker. O Duende Verde, ele era pai do melhor amigo do Homem-Aranha. Uma grande ideia do Stan Lee, na verdade, foi justamente trazer essa coisa cotidiana para as histórias. As histórias eram bastante parecidas com novelas. Você se preocupava se o Homem-Aranha iria conseguir chegar no horário para fazer a prova, se ele iria perder o encontro que ele tinha com a Gwen Stacy, ou se ele ia perder o emprego, ou coisa do tipo. Isso era tão legal e tão importante para a história quanto a batalha contra o Dr. Octopus na ponte do Brooklyn ou coisa assim. Você se importava com essas duas coisas. Enquanto que, vamos combinar, ninguém liga muito para a vida que o Bruce Wayne tem se ele não for o Batman. Você não se preocupa se ele tem vida, na verdade, se ele não usar aquela capa com as antenas. O Superman também não, mas na verdade teve um seriado que se chamava Lois and Clark, As Aventuras do Superman, que passou na Globo, que tentava focar um pouco mais na vida cotidiana do Superman, como ele é na vida real. E fez um sucesso razoável e era realmente interessante. Na verdade era muito mais legal ver ele como Clark do que ver ele como Superman, porque a roupa dele não era tão legal de Superman e ele parecia meio brega, assim. A roupa do Superman já é meio brega, né? Com aquela cueca pra cima. Apesar que eu acho mais legal a cueca pra cima do que sem a cueca pra cima dos últimos filmes. E os vilões que Stan Lee criou, e foram muitos, eles são bastante humanos também. Se você for notar nas histórias, os vilões queriam assaltar um banco, roubar ouro, roubar joias e por aí vai. Eles não queriam roubar plutônio para explodir a cidade, ou então uma bomba nuclear para explodir o país inteiro, ou coisa assim. Tirando alguns que eram realmente pirados, a maior parte dos vilões tinham algum tipo de interesse que era mais normal, mais tradicional. E se você for pensar, quem é que não quer comer legal, beber legal, ter uma vida bacana, ter o seu amor do lado e por aí vai? Então alguns vilões do Homem-Aranha, do Demolidor e vários outros tinham necessidades mais tradicionais. Então alguns tinham família, alguns tinham filhos. Tem várias histórias do Homem-Aranha, por exemplo, onde ele tenta ver a mãe, onde ele tenta ver o filho. Existem outras histórias, por exemplo, como o Dr. Octopus tentando ser uma pessoa normal e chegando a morar com a tia May em uma pensão. Então tem todo aquele lance da tensão, porque ele não sabia que o Peter Parker era o Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha sabia que ele era o Dr. Octopus. E a tia May amava o Dr. Octopus e tal. E isso tem até alguns tipos de
de reflexos em outras histórias depois, quando o Dr. Octopus se encontra com a Tia May. A gente tem o Thor, o maior inimigo do Thor é o Loki, que é o irmão dele, então ele nunca detona com o Loki de maneira permanente, porque de um jeito ou de outro é irmão, né? Irmão, você sabe. Quando eu era jovem eu sempre questionava por que um cara que tem os poderes elétricos como o Electro, ele não simplesmente explode a cidade toda e exige um super resgate ao invés de roubar um banco ou coisa assim. Mas a gente tem que ver que esses eram pessoas que eram normais e se tornam vilões. Ele era, na primeira história, ele era um cara que sofre um acidente com coisa elétrica e de repente se torna um Electro. Ele não era um vilão de verdade, ele era uma pessoa que do nada tem agora poderes elétricos. Então o que ele pensa? Eu vou roubar um banco para poder ter dinheiro e ser feliz. Ele não pensa que com os poderes elétricos ele vai dominar o mundo e detonar com a cabeça de todo mundo e tal. Não são coisas tão treinadas assim. Ele não é um terrorista treinado para pensar em como criar o mal e a confusão no mundo inteiro. Ele era só um eletricista que ganhou poderes elétricos, entendeu? E isso é uma coisa muito diferente hoje em dia. Hoje em dia a gente tem histórias com muitos plot twists e muitas revelações finais e muitas traições. Então as histórias de hoje em dia tem que ter muito sangue, tem que ter muitas mortes, tem que ter muita coisa impactante. Talvez porque a nossa sociedade tenha mudado também e essas coisas mais tradicionais não chamam tanta atenção. Quando eu comecei a ler o Homem-Aranha, eu já comecei mais nessa coisa mais contemporânea, nessas histórias mais contemporâneas, mas tinha um gibi chamado A Teia do Aranha que eram as histórias antigas. Então aí eu tive contato com as histórias do Stan Lee e eu pude ver como era diferente, e eram muito mais legais do que hoje em dia. Antigamente, na verdade, nem se morria personagens, é muito difícil você ter uma morte. Por isso que a morte da Gwen Stacy, que era a namorada do Homem-Aranha na época, foi tão impactante e é tida como um dos momentos mais tristes das histórias em quadrinhos. Hoje em dia isso é mais normal, todo vilão mata todo mundo e tal, e nos filmes acontecem muitas mortes. E todo mundo achava que o Duende Verde era pirado, era louco, mas não a ponto de matar uma garota que era inocente, que ele atira de uma ponte. Existe um questionamento aí para saber se foi ele que matou ou se foi o Aranha tentando salvar ela, mas do jeito ou de outro ele jogou ela pela uma ponte e ela ia morrer. Não tinha jeito, era a ponte do Brooklyn e é bem alta, não tem o que fazer. É difícil você se espelhar em um personagem da DC, não é impossível, mas é muito difícil. E eu tô falando mais do passado, hoje em dia já aconteceram algumas mudanças. Mas é muito fácil você se identificar como um fudido, como o Homem-Aranha, ou o Demolidor, ou o Hulk e por aí vai. Que tem esse tipo de problema que todo mundo tem. Tirando o Thor. O Thor é muito difícil de você se reconhecer nele, a não ser que você seja, sei lá, filho do Eike Batista ou coisa assim. Porque ele já é um cara que nasce fodão. Apesar que no início ele era o Donald Blake, ele era um médico que era manco, ele entra numa caverna em determinado ponto em um ataque inimigo e tal, e ele não pode sair de lá, ele se sente impotente, ele encontra um bastão de madeira no chão, bate na parede e aí ele se torna o Thor. Na verdade aquele bastão era o Mjolnir, o martelo mágico dele. Depois foi dito que o Odin tinha colocado ele nessa posição para que ele aprendesse a ser mais humilde. Por um tempo ele foi o Donald Blake e depois aí desencanaram e deixaram ele somente como Thor mesmo. Muitas vezes, por exemplo, o herói acabava perdendo uma luta contra o vilão, mas o vilão não o matava. E quando eu era pequeno eu sempre pensava assim, por que não mata logo e termina com esse tipo de ameaça para ele? Porque sempre vai ser um problema para ele. É claro que eram histórias para crianças e para adolescentes e a morte não era uma coisa muito normal, mas tempos depois eu comecei a entender esse lance do vilão, que não era exatamente um assassino, ele era um vilão, ele era um bandido. E não são todos os vilões do Homem-Aranha, ou do Demolidor, ou de qualquer outro personagem, que são realmente maus a esse ponto. Como sempre tinha uma conexão entre o herói e o vilão, eles não matavam o herói, deixavam ele viver e a história continuava. Isso é uma coisa que não poderia acontecer com o Batman, por exemplo. Se ele caísse em uma luta, provavelmente ele iria morrer, porque os vilões do Batman são realmente pirados totais. Com exceção do seriado dos anos 60, que sempre eles eram presos em algum tipo de armadilha para você poder ver o próximo episódio, mas o seriado dos anos 60 ele não pode servir muito de base, porque era muito piadista, né? Então, a criação do Magneto, que desde o primeiro gibi dos X-Men, ele é o vilão principal. Ao longo das histórias a gente vai vendo que na verdade ele era amigo do Charles Xavier, e os dois tinham um pensamento que eram bastante coerentes. Os dois defendiam a raça mutante, só que um de uma maneira extrema, no caso do Magneto, que achava que os mutantes deveriam se sobressair aos humanos, e o
Xavier, que acreditava na paz entre as duas raças. Só que se você for ver a criação de cada um deles, o Magneto sofreu muito mais nas mãos dos humanos. E a vivência, a vida do Charles Xavier já foi um pouco menos traumática. Então, por mais que você não justifique os atos do Magneto, dá pra entender por que ele é assim, entendeu? O Hulk, por exemplo, não é nem bom nem mal. Quando ele se torna um monstro, ele só quer ficar sozinho. Ele acaba destruindo tudo porque ele é super forte e todo mundo fica atrás dele. Mas se você for ver, o Bruce Banner estava criando uma bomba de raios gama, enquanto que ele é tido como bom. E o Hulk, que é o mal, ele só queria ficar sozinho. Então, essa dualidade de bom e mal, apesar de ser bastante médico e monstro e representar o que a gente é de verdade, tem um questionamento maior aí. Será que o Hulk é tão mal? Será que o Dr. Banner é tão bom assim? Stan Lee ajudou a criar heróis e vilões mais humanos e sempre pensando com uma certa empatia, o que faz com que a gente sempre ame esses personagens que foram criados. É impossível você não ver um personagem que ele criou e não se sentir representado de alguma maneira. Ele fez tudo isso em um veículo voltado para crianças e adolescentes, o que não é uma coisa muito fácil de ser feita. E isso reverbera até hoje nesses filmes que a gente sempre vê no cinema e que vão durar aí por um bom tempo ainda. E eu espero que ele esteja comemorando com outros desenhistas e autores que já foram para outra dimensão também. Se você achou que eu falei bobagem ou quer falar alguma coisa, escreve nos comentários aqui, sugira algum assunto e a gente bate um papo aqui também. Por mais que eu odeie pedir, dá o seu like aqui, se inscreve, aperta o sininho e a gente se vê nos próximos vídeos, beleza? Falou, fui!